Olá, boa noite. Eu sou Juvândia Moreira, presidenta do sindicato. Nós estamos começando mais um Momento Bancário. E vamos falar um pouco hoje sobre o aniversário do sindicato. Não é? Amanhã, dia 16 de abril, o sindicato vai completar 91 anos. E para falar do aniversário do sindicato, a gente está aqui com nosso deputado estadual, Luiz Cláudio Marcolino, ex-presidente do sindicato, que já foi secretário-geral, já foi secretário de formação, enfim, viveu aqui dentro do sindicato, que se dedicou para a categoria durante muito tempo e acompanhou as conquistas, as lutas que o sindicato fez e ainda acompanha agora como deputado estadual. Boa noite, Luiz. Boa noite, Ju. Boa noite, Ivone. Obrigada pela presença. Um prazer estar aqui para a gente comemorar esse aniversário do sindicato juntos. E estamos também com a Ivone Maria. Ivone Maria é atual secretária geral da nossa confederação, a CONTRAF, Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, e agora eleita secretária-geral do sindicato, né, nessa eleição que a gente teve aí, com a vitória da Chapa 1. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Ivone. Vamos lá. Bom, 91 anos, né? 91 anos é muita história que a gente tem para contar. No dia 16 de abril de 1923, os bancários criaram aqui em São Paulo a associação. Começou tudo com a associação, depois virou um sindicato, aí logo fez greve, né? Aí começou a lutar por previdência, começou a lutar por jornada, e essa luta vem até hoje, até os dias de hoje, e a gente tem, nos dias de hoje, continua discutindo a saúde do trabalhador, as condições de trabalho, lá um monte de coisa. Luiz, conta um pouco, assim, nessa trajetória sua aqui no sindicato, que entrou como um militante de base, bancário do Itaú, e acompanhou várias conquistas, né? PLR, você estava na diretoria quando conquistou a PLR 95, né? Muito legal, você estava na diretoria quando conquistou o Vale Refeição e Alimentação, né? Conta um pouquinho para a gente desse tempo, sua trajetória, conquistas que você ajudou aí. Eu tenho comentado com Juvândia, Ivone, com várias pessoas que, pelo menos, eu passei metade da minha vida, né, junto ao movimento sindical bancário. Eu entrei, aqui eu tinha 21 anos, né, na época, quando eu virei diretor do sindicato, né, e foi um período muito importante, ainda em 1991, né, nós conquistamos, né, tinha o Vale Refeição, ele tinha um valor para 6 horas, e uma parte para 6. E nós, em 91, eu lembro que eu entrei no banco em 92 e era isso mesmo, né? Os gerentes recebiam um valor maior, o pessoal, caixa escriturário, um valor menor. Então, em 91, nós unificamos o valor do Vale Refeição. Depois, nós conseguimos, né, também, ao longo do tempo, melhorar o valor do auxílio creche, que era um valor pequeno também, que foi melhorando, né, a partir da década de 90. Né, conquistamos, em 94, né, o Vale Alimentação. Não existia Vale Alimentação na categoria só o Refeição, a partir de 91, quando houve a unificação. Ainda em 95... quando a gente recebeu, né, acumulado lá, né, recebe retroativo. Nossa, fomos para o mercado fazer uma compra. E aí, combinado com o Vale Alimentação, nós tivemos em 95, né, nós tivemos a conquista da participação dos lucros e resultado. Né, e esse período, essas mudanças, ela foi combinando conquistas com um processo de mobilização. Né, nós também criamos aqui no sindicato, né, o Kinder Ovo, né, que eram as paralisações surpresas. Até 93... Por que tinha que fazer paralisação surpresa? Acho que é bom contar um pouco, porque, né? O que acontece? Quais eram as dificuldades? Porque a gente fazia as nossas conferências, tirava a pauta de reivindicação e marcava a data da greve. Então, os banqueiros já faziam, então tal dia vai ter a greve dos bancários. Então, eles iam se preparando. Né? E nós começamos, né, no momento que a diretoria reuniu e avaliou que seria bom fazer uma outra tática de mobilização. E aí começamos a fazer a aparição das concentrações. Então, nós temos hoje Cidade de Deus, né, o SEIC... Mas ali começou, né, também, acho que a surpresa também tinha a ver com os interditos proibitórios, que, né, que o banco já preparava a liminar, já chamava a polícia. Que, na verdade, né? foi na verdade, a combinação que a gente começou a fazer o Kinder Ovo em 94, que os bancos começaram a ter o interdito em 95. Na verdade, o interdito, ele veio para tentar coibir
Apareceu uma surpresa, mobilização, mostrando né? que tinha, porque a categoria começou a se mobilizar. Então, Tinha um desemprego alto, né, Luiz? tanto Também nessa época. tanto que essa mobilização, Giovanni e Ivone, que nós fizemos também aqui em 94 no sindicato, né, ela passava por um processo de mobilização. É importante assim, que o Vale Alimentação ele foi conquistado a partir dessa relação do Kinder Ovo. A PLR na categoria em convenção coletiva, foi a primeira categoria que teve PLR em convenção coletiva, foi graças à mobilização também em 94. Então, O Luiz tem uma sempre história é aí o combinado a mobilização, né, com a conquista também na categoria. Tem uma história aí que o Vale, acho que é uma alimentação, né? Que os bancários de Itaú doaram os lanchinhos, e o banco dava lanchinho para o pessoal. Como é que foi isso? Isso, assim. Então, no Itaú, o que nós tínhamos antigamente? Quando conquistamos o Vale Refeição, o Itaú não queria fornecer o Vale Refeição para as agências bancárias. Então, ele dava uma cestinha. Ele dava uma, a gente chama de quente, né? A sacolinha que chamava quente. Era o nome da empresa. Então, eles doavam. Aí, um dia, uma campanha para acabar com a sacolinha e que os bancários tivessem direito ao Vale Refeição. Porque o banco tratava como se não fosse um direito. Ele falava, eu dou a sacolinha, eu dou lanche, não preciso dar o vale-refeição. Porque era o pessoal de 6 horas. O que nós fizemos? Um dia, uma manifestação, todos os trabalhadores pegaram o lanchinho e colocou em cima do guichê do caixa. E aí a gente passou recolhendo nas agências e doamos para uma instituição financeira. Então, com isso, o banco percebeu que os bancários estavam insatisfeitos, né, com o lanchinho e queriam o vale-refeição, e o banco passou a fornecer o vale-refeição para todos os bancários do Itaú. Então, como eu disse, todas as conquistas que vamos tendo na categoria sempre foi com migração, com a participação do bancário. Importante, E isso é importante. Você fala, né, que a participação é importante. Ivone, você entrou no sindicato em 97, né? Conta aí um pouco nesse começo dessa... Primeiro, parabéns ao Sindicato Bancário de São Paulo, que está completando 91 anos, mas é um velhinho muito jovem, né? Que sempre está se renovando e tem uma categoria muito jovem e muito ativa, né? Então, parabéns à nossa categoria, parabéns a todos os bancários amanhã, que o seu sindicato está fazendo 91 anos. Bom, eu virei bancária em 89... E desde 89, me sindicalizei ao sindicato e comecei a participar das greves do sindicato desde 89. Então, quando eu entrei no sindicato em 97, várias das lutas que o Luiz Cláudio está falando, eu já participei. Então, aquela coisa que eu era 6 horas, recebia um ticket menor do que o cara que trabalhava do meu lado, que trabalhava 8 horas. Isso foi uma luta importantíssima nossa de movimentação, porque a gente se sentia discriminado. Como é que eu tenho o meu vale-refeição, o dele é maior do que o meu para poder se alimentar? E teve muita luta. Então, nesse momento, eu lembro que eu trabalhava aqui no Patriarca, que era o antigo Unibanco, né? Agora é Itaú, né? Depois de várias incorporações, que é uma outra coisa da década de 90 no país, né? Vários bancos foram se incorporando, né? Hoje você tem pouquíssimos bancos, né? Hoje é uma concentração bancária, ou seja, hoje você não pode ficar escolhendo vários bancos, você tem lá 5, 6 bancos, você pode abrir a sua conta no país, o que é uma vergonha, né? Que deveria ter vários bancos regionais até para fazer o seu desenvolvimento regional, que nós tínhamos, né? Nós tínhamos a nossa Caixa, tinha o Banespa, e toda uma política econômica acabou com esses bancos. Então, eu vivi todo esse momento e vivi a história do sindicato também na rua, como militante no impeachment do Collor, né? Então, toda essa história, como o Luiz Cláudio falou, eu entrei com 19 anos no banco. Então, a minha juventude eu vivi também de uma militância no sindicato e vendo o sindicato ser sempre ativo, né? E depois eu vim para o sindicato e fui vendo por dentro as nossas conquistas. E aí, com certeza, sem os bancários participando desse nosso sindicato, nós não conquistamos nada, né? Então, ano passado também, a nossa greve também foi importantíssima para conseguir o nosso Vale Cultura, os torpedos, né? Eliminar os torpedos. Então, nós temos conseguido. No celular, né? É verdade. Eu também entrei no sindicato em 97 e lembro que quando vim para o sindicato é muito criativo nas nossas atividades. Antes já era, né? Quando eu cheguei aqui, eu achei essa marca muito interessante. Assim, o sindicato está sempre nas ruas, assim, uma presença nas ruas do centro que a gente sempre ocupou as ruas do centro, né, Luiz? E uma coisa que eu achava bacana é que, com muita criatividade, assim, a gente sempre usa dessa criatividade para fazer a luta, para motivar as pessoas, para ganhar as pessoas para as nossas lutas. E a criatividade também é um pouco de ousadia, né? Muitas vezes a pessoa fala, mas como é que vocês conseguem fazer uma campanha tão forte como um sistema financeiro poderoso que é? Mas é um pouco isso, é a criatividade, é a ousadia.
a gente muitas vezes desmonta as marcas que os bancos montam, e a gente faz com a criatividade, desmonta, né, propagandas que eles gastam às vezes milhões para fazer propaganda, e a gente acaba, né, com pequenas ações, com pequenas manifestações, consegue quebrar essas marcas dos bancos. Né, agora, essa ousadia, ela é fruto que o sindicato sempre ele investiu, né, nessas questões culturais, né, investir no próprio funcionalismo, né, os diretores também, que muitas vezes fazem parte dessas performances também. Então, não é uma coisa que é um processo contratado, não. É a própria diretoria, são os próprios funcionários que se envolvem, né, naquela demanda e conseguem fazer, né, de forma criativa as lutas com ele. Essa é uma marca da categoria bancária, né, essa impulsividade, essa forma criativa, e esse que tem gerado também conquistas para a nossa categoria ao longo desses últimos 90 anos. Porque é irreverente, é jovem, né? A categoria é irreverente, ela é jovem, então o sindicato é a cara da categoria, que é irreverente e jovem. E sempre se renova, né, Ivone? Né, eu até comento, porque entrou comigo em 91, depois de 3 gestões, né, tinham poucos diretores que entrou em 91. Então, nós temos uma renovação permanente na diretoria, né, de bancários, até para que você tenha, né, essa irreverência o tempo todo. 25% da diretoria, né? Sempre. Eu acho que é um dos poucos, né, trazendo gente, formando também, né? Essas pessoas não conhecem a história. Eu acho que é um dos poucos sindicatos, né, que faz essa renovação a cada 3 anos, né, de um percentual considerável da diretoria. É verdade, porque você combina experiência e combina renovação. Isso é uma combinação tem dado certo. Mas, Ivone, você está na Secretaria-Geral da nossa confederação e essa também é uma grande conquista desse sindicato em especial, né? Que ajudou a articular os bancários no Brasil, a construir essa confederação, que no começo era departamento DNB, que virou a CNB, Confederação Nacional dos Bancários, que virou CONTRAF, Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro. Fala um pouco, você conhece sindicatos no Brasil, tem sindicatos pequenos, né, poucos bancários, mas importantes para a gente nessa organização, e sindicato grande como o nosso, que é aí o maior. Então, quando era... Bom, eu votei no Congresso que criou a CNB, então acho que era o Ricardo, foi o primeiro mandato da DNB, foi Ricardo Berzoini, né? Então, eu votei nessa Assembleia. E aí você percebe o seguinte, a CONTRAF hoje, que é como a Giovânia falou, Confederação Nacional do Ramo Financeiro, nós queremos representar muito mais do que os bancários. Para nós, temos que representar todos do sistema financeiro. Todos os trabalhadores do sistema financeiro, porque o sistema financeiro não é só bancário, é bancário, financiário, é seguro, ou seja, tudo que dê lucro para a instituição financeira do banco, entendeu? Então, todos ali querem representar. E a CONTRAF, ela é uma liga, ela liga todos os sindicatos. Então, nós temos sindicatos, hoje são filiados, tem 400 bancários na base. E ele é tão importante quanto os outros sindicatos que tem 1.000, que tem 20 mil, ou que tem, como São Paulo, 140 mil na base. Então, a CONTRAF, ela consegue fazer esse intercâmbio e a militância com os sindicatos do país inteiro, seja eles pequenos, ou seja eles grandes. E a importância disso na nossa campanha, né? Porque não, a importância é maravilhosa. Nós somos a única categoria que temos uma convenção nacional e outra. Senta de um lado todo o patronato e senta do outro lado todo o movimento, os trabalhadores, para fazer uma negociação nacional. Então, não interessa que o cara trabalhe numa cidadezinha de 5 mil habitantes ou de 20 mil. Ele vai ganhar a mesma coisa de quem trabalha em São Paulo. E isso é uma conquista importante. E o que é importante foi nesse processo de ter conquistado essa convenção coletiva nacional. Hoje a gente percebe que tem, às vezes, muitas montadoras que elas saem de São Paulo e vai para o Rio, vai para Minas, vai para Curitiba, Bahia. Então, você tem empresas que vão se deslocando porque ele vai atrás de uma mão de obra mais barata. No caso dos bancários, não. Porque você consegue ter uma categoria mais consolidada em virtude da convenção coletiva. Se o banco se deslocar, né, para uma cidade, para uma região, para um outro estado, ele vai pagar, né, para os seus funcionários a mesma coisa, né, que ele pagaria se estivesse em São Paulo. Então, isso, inclusive, essa convenção ajudou, inclusive, a fortalecer a categoria bancária. Não é só desde isso. 92. No Brasil tem databases diferentes, né? Então, antes da gente fazer a nossa convenção nacional, nós tivemos que fazer também a unificação de toda a database para setembro, que não era todo bancário, que era setembro. Então, isso foi importantíssimo. A luta. Acho que é legal essa linha de raciocínio sua para mostrar o quanto que enfraquecia a luta. Um saía em greve, fazia uma mobilização, sei lá, no começo do ano, o outro ia no meio, o outro ia no final. Essa nossa unidade, unificação, nos ajudou a ter essas conquistas todas que a gente estava falando E aqui. até hoje, né? Por exemplo, hoje você faz uma manifestação contra um banco, você faz no Brasil inteiro através da CONTRAF. Então, você consegue organizar todos os sindicatos para aquele dia fazer a mobilização de um assunto.
Então, isso é fundamental, porque o banco aí ele tem que se sentar e negociar conosco. E aí, né? quando as pessoas perguntam, mas como é que o sindicato consegue ter tanta força? Né? Uma das respostas é justamente essa unidade com todos os sindicatos no Brasil inteiro, numa única pauta de reivindicação, num único momento de negociação. Então, boa parte das nossas conquistas vem dessa unidade, dessa força da categoria. E não só a unidade na categoria, mas a gente também tem uma história nesses nossos 91 anos de unidade com a classe trabalhadora. Né? A gente vai lá e ajuda a criar, a fundar a Central Única dos Trabalhadores, onde você põe gente do campo, gente da cidade, setor privado, setor público, né? E, inclusive, uma das nossas lutas unificadas que levou a gente a uma grande vitória foi a unidade com os trabalhadores do cartório para deixar de trabalhar aos sábados. Né? E foi uma luta feita conjunta, com organização também no Congresso Nacional, para aprovar um ex-presidente do sindicato, né, que tinha se tornado eleito deputado federal e aprovou, a partir de uma mobilização da categoria, aprovou o fim do trabalho aos sábados. Uma coisa assim, que o sindicato, que os bancários sempre souberam fazer nesses 91 anos. É que hoje, né, Ju, quem entra para trabalhar no banco, ele já entra com jornada de 6 horas, né, já entra com vale-refeição, já entra com vale-alimentação, PLR. Então, já entra com vários direitos que muitas vezes ele não sabe que isso foi fruto de conquista. E o banco vende como benefício, ele já coloca como benefício. Mas tudo isso foi conquista ao longo desses 91 anos do sindicato. Por isso que a nossa categoria está de parabéns, né, nesse momento. Esse papel do parlamento ele é muito importante, né, que tem essa questão mesmo da legislação da jornada de 6 horas, foi a partir de um projeto de lei do Congresso Nacional, a própria questão da Previdência, aposentadoria. Né? Nós tínhamos a aposentadoria especial, né, para a categoria bancária, que foi uma lei aprovada, né, pelo ex-presidente Guxiquem, né, que foi um parlamentar importante também aqui na nossa categoria, que foi presidente do nosso sindicato. Então, tem algumas ações importantes, como agora o salário mínimo. Né? Quando a gente conseguiu negociar, né, a correção do salário mínimo de forma permanente, né, foi um trabalho que teve das centrais sindicais também, né, para orientar, né, o Congresso Nacional para fazer a correção da tabela. Pagar menos imposto. Mas a gente vai voltar a falar sobre esta parte que é fundamental daqui a pouco. Só vou ler aqui um e-mail de um bancário, agradecer ao Sérgio, escreveu aqui: olá, Juvândia, Luiz, Ivone, olá, Sérgio. E ele fala o seguinte: um sindicato que ultrapassa 9 décadas de existência mostra o quanto é importante e vital na luta pelos direitos e o respeito para com os trabalhadores da categoria. Bom, ele fala aqui o seguinte, aí ele fala, ele está reclamando aqui, Luiz, muito corretamente, dos problemas que os trabalhadores enfrentam no INSS quando passam na perícia. Tem peritos sérios que examinam, né, corretamente os trabalhadores, tem perito que nem olha na cara do trabalhador. A gente recebe um monte de bancário aqui que reclama disso pra gente. Nem olha na cara da pessoa. Aí ele diz o seguinte, o que o sindicato tem, uma agenda firme, né, para esse ano da saúde? Olha, a gente tem uma agenda muito importante. Nós temos um grupo de trabalho que está discutindo com os bancos o motivo do adoecimento dos bancários e bancárias, porque tem que chegar no motivo, tem que analisar o adoecimento, o afastamento, os problemas que os bancários estão tendo, para a gente propor a solução, entendeu? Fazer o diagnóstico correto para propor a solução. Então, nós temos uma agenda muito importante, mas a gente vai fazer um pequeno intervalo, voltar já para falar, porque essa questão do INSS, o Luiz Cláudio também pode nos ajudar bastante. A gente volta daqui a pouco. Nós estamos de volta no Momento Bancário, falando dos 91 anos do sindicato, que agora, dia 16 de abril, o sindicato completa 91 anos. E com o Luiz Cláudio Marculino, nosso deputado estadual, bancário do Banco Itaú, ex-presidente do sindicato,
já foi secretário-geral aqui do sindicato, secretário de formação, né? E com a Ivone Maria, que é atual secretária-geral da nossa confederação, a CONTRAF, e também eleita agora secretária-geral do sindicato. E nós estávamos falando da importância, inclusive ao longo desses 91 anos, da nossa atuação junto ao Congresso Nacional, às Assembleias Legislativas, que a gente já teve vários bancários lá. Tivemos exemplo de bancário que aprovou a lei, que acabou com o trabalho aos sábados, né? Luiz, você tem uma atuação, você hoje é um dos deputados estaduais mais atuantes, né? Não é porque você é bancário e oriundo desta casa, mas você realmente nos orgulha bastante do seu mandato junto à população aqui do estado de São Paulo, né? Com o pessoal do Movimento Moradia, com os trabalhadores da saúde, da educação, né? Com vários sindicatos. Você tem dado, o nosso sindicato, você já esteve e está presente em muitas lutas nossas, né? Eu queria que você falasse um pouco, assim, de uma luta importante que você tem tocado aqui na Assembleia Legislativa, e depois eu queria falar um pouco das lutas que a gente teve também no Congresso Nacional, porque eu acho que aí você tem um papel fundamental. Então, na Assembleia, até pela nossa origem, a gente fez uma ação muito forte com os movimentos sociais. Então, acompanhamos bastante o debate da mobilidade urbana. A gente está com um projeto que é do transporte a 24 horas, né, que ele acaba impactando não só os estudantes, trabalhadores de call center, as pessoas que trabalham, né, em bares, hotéis e restaurantes. Então, você tem hoje... Trabalhadores que trabalham na madrugada, né, que saem na madrugada. Então, e depois ele tem que esperar, às vezes, no trabalho, até ter o ônibus para ir voltar para casa, até ter o trem, ter o metrô. Então, nós estamos com um projeto de lei, que é o transporte de 24 horas, até para garantir que o trabalhador ele tenha, né, de fato, o seu direito pleno, seja no trabalho e seja também no lazer ou na escola. Nós acompanhamos bastante as negociações da saúde, né? Conseguimos agora uma redução de jornada de 40 para 30 horas semanais para os servidores da saúde. A gente tem feito uma campanha forte, né, para que os parques estaduais, o Pico do Jaraguá, Serra da Cantareira, né, o Parque Estadual, né, do Campos do Jordão, o Petar, ele não seja, né, privatizado, vendido para iniciativa privada, que é um projeto de lei que está hoje na Assembleia Legislativa. Poxa, mas querer transformar parque em algo, dá para vender, é isso? Para iniciativa privada? Isso, por 30 anos... A cidade é tão carente de parque, né? Por 30 anos seria concedido para a iniciativa privada administrar o parque. Por exemplo, nós temos agora a crise da água, né? E você estaria colocando a Serra da Cantareira, né? O Parque Estadual que é da Serra da Cantareira, seria vendido para a iniciativa privada. Imagina, 30 anos, a crise da água, onde você tem boa parte da geração de água para a Grande São Paulo é da região da Serra da Cantareira, você estaria passando para a iniciativa privada. Falar em água, esse é um tema importantíssimo para nós agora nesse momento, né? Tem lugares já em São Paulo que está fazendo racionamento, tem noites que não tem água. Qual que é o problema da água? O problema da água é a culpa de Deus, que não choveu, de São Pedro, que não manda chuva, ou o problema da água tem a ver com falta de investimento? Desde 2004, Ivone, o Comitê de Bacias já tinha orientado para uns 4 grandes obras importantes no estado de São Paulo, né, para garantir a contenção da água e para melhorar a qualidade da água. E a Sabesp acabou não executando essas obras que tinham sido orientadas. Então, o problema hoje foi falta de investimento, era para ter feito algumas represas, era para ter feito processos de, né, como eu falo, de drenagem da água. Tinha 4 projetos no Comitê de Bacias, né, que o governo do estado, da parte da Sabesp, não executou a obra que era para ser executada. Então, hoje a falta da água, não teríamos. Correndo o risco de ficar sem água. Por exemplo, boa parte da chuva que cai hoje aqui em São Paulo, ela vai para a região sul do país. Você não consegue armazenar água que mesmo quando você chove aqui no estado de São Paulo, essa água ela não é represada em São Paulo. Ela acaba indo para Itaipu, ela acaba indo, né, para o Chile, que ela não fica, né, no estado de São Paulo. Então, teria algumas obras que poderiam ser feitas que teria condição de, igual Campo Limpo Paulista, era para ter mais uma represa. Tem ali Atibaia, né, tem a região de Mariporã, mas era para ter uma outra represa em Campo Limpo Paulista, que tem projeto, tinha recurso até hoje também. Não foi. Então, o problema da água hoje foi um problema de investimento, que ao longo desses últimos anos, quer dizer, quase 10 anos, que é desde 2004, que já estava orientado para fazer, o governo acabou não fazendo investimento. E estamos trabalhando também bastante, né, na fiscalização na Assembleia em relação ao metrô e a CPTM, que são da Siemens e da Alstom. Então, são algumas ações importantes que nós estamos fazendo na Assembleia que ajudam a melhorar a mobilidade urbana, né, e principalmente o transporte da população e principalmente dos bancários aqui da nossa cidade. É importante a gente saber
que a gente sempre diz, né? O sindicato é um sindicato cidadão, a gente não transforma a vida da população só na mesa de negociação. A gente tem que mudar a cidade, o estado, o país que ele vive, né? E ter, né, um deputado tão atuante nesse sentido, para a gente é muito importante. Ivone, nossa categoria, nossas lutas são referências para muitas categorias, né? Uhum. Você também acompanha um pouco da discussão do debate das mulheres, né? Não só na categoria bancária, mas na CUT, e também participa de fóruns nacionais da CUT. Você poderia citar aí uma luta de referência nossa, que é uma referência para as outras categorias? Bom, desde 2000, nós temos uma cláusula de igualdade de oportunidade, que hoje nós temos a mesa que discute as questões de igualdade de oportunidades, né? E na questão de gênero, né, aí nós temos hoje a licença maternidade de 180 dias, que as outras categorias têm feito campanha para conseguir a licença. As metalúrgicas estão em plena campanha para isso. E que é a licença maternidade, que para nós é importantíssimo, né? A licença maternidade para as mulheres de 180 dias, que nós achamos ainda pouco. A nossa reivindicação, Luiz Cláudio, das mulheres... Para os pais aí, agora. Pai. Além dos pais, é também que isso se torne obrigatório, porque hoje é facultativo. Então, as metalúrgicas estão na campanha para que no Congresso Nacional se transforme isso em obrigatório, não mais uma coisa facultativa, porque às vezes é facultativo e... Porque o nosso entendimento é o seguinte: a sociedade é responsável pelas crianças, pelos filhos. Então, não só as mulheres. Somos só nós que somos responsáveis pela criação dos nossos filhos. Então, a sociedade, quando a mulher fica em casa e amamenta a criança por 6 anos, por 6 meses, ela vai conseguir lá na frente várias economias em outras coisas até, né? Porque a criança, ela vai não ter várias outras doenças que ela poderia adquirir que, às vezes, a mulher não amamenta. Justamente, Ju, acho que o espaço do parlamento é justamente esse. Ele pega um pouco hoje dos anseios, da necessidade dos trabalhadores e transforma numa legislação que é uma forma de proteger, né, as pessoas que, de fato, precisam. Agora, a PLR. A PLR, algumas categorias começaram a negociar com as nossas e depois ela virou lei. Que a PLR começou a partir da dinâmica de uma lei, porque algumas empresas pagavam, não era obrigatória, e a gente conseguiu fazer uma pressão e transformou ela em legislação. A questão de maternidade é a mesma coisa, né? Hoje você já tem na Constituição, só que ela é opcional. Não é obrigatória. Então, se você consegue transformar isso como obrigatório, é um direito que passa a ser consolidado também para a população. 4 meses, 2 é facultativo. 2 meses é facultativo. Então, se você consegue transformar os 6 meses como obrigatório, são mais mulheres que não precisam... E isso depende do Congresso Nacional, né? E você, inclusive, vai ser candidato a deputado federal agora, né? Então, nós somos, né, assim, nos colocaram um pouco esse desafio, né, de representar a categoria bancária no Congresso Nacional. O Ricardo Berzoni, que foi também presidente do nosso sindicato, né, agora assumiu, né, um desafio de ser ministro da presidenta Dilma. Então, a gente tem um compromisso importante agora, né, para o nosso país, né, e a gente acabou sendo convidado, né, para ser deputado federal. Eu acho que é um trabalho importante que estamos fazendo na Assembleia, acho que abre essa possibilidade agora também, em Brasília. Para nós bancários, Luiz Cláudio, é muito importante ter um deputado federal. O Bezoini nos ajudou muito na nossa luta contra o projeto de lei, o 4330. Que ainda não foi exterminado, né? Que pode voltar após a eleição. Se suspendeu a votação desse projeto, é um projeto que ia liberar a terceirização nos vários setores, não é só no setor bancário. Podia terceirizar tudo. Então, a gente precisa de deputados comprometidos e você, como bancário, pode nos ajudar muito nas lutas dos bancários. Aqui em Brasília, nós vamos ter assim, o debate da Previdência, o debate da reforma tributária, né, a própria questão de políticas salariais para todos os trabalhadores, direito à negociação. Então, nós temos, sim, muitas leis que podem ser discutidas em Brasília. Acho que a gente, como representante da categoria... licença maternidade de 180 dias obrigatória. E essa questão do 43, ampliação da licença, o fim da terceira é muito importante. A licença maternidade, então, assim, tem muitos espaços ainda e nós temos muito avançado. Nós tínhamos deputados federais que fizeram um trabalho muito importante para a categoria bancária e para os trabalhadores e a gente quer tentar trabalhar da mesma linha que eles já trabalharam nos últimos anos. E é um jeito da gente ampliar as conquistas dos trabalhadores, né? Porque o Congresso Nacional ele é majoritariamente empresarial, né? A gente vê aí, nós tivemos embates fortes nesse último período que passava pelo Congresso. A gente conseguiu aprovar a isenção do imposto de renda na PLR a partir de um apoio que a gente teve da bancada de deputados ligados aos trabalhadores. Então, o Bezoini nos ajudou bastante. Nessa época também o Vicentinho e outros deputados que apoiaram. Esses entraram com o projeto de lei, né? Outros apoiaram, a gente conseguiu um apoio
para isso, mas tem uma bancada empresarial lá muito difícil de você isso, convencer, né? O parlamento ele tem que ser o estrado da sociedade. E hoje nós temos muitos, né, deputados ligados à indústria, né, Ao deputados ligados ao agronegócio, né? Ligado, né, às grandes empreiteiras. Então é importante que tenhamos trabalhadores também, porque o Congresso e o Parlamento é um espaço plural, um espaço da sociedade. Então ter trabalhadores no Congresso Nacional é muito importante. E que não sejam retrógrados, né? Não, com certeza. Porque hoje você vê, o Plano Nacional de Educação está parado porque estão discutindo a palavra gênero. Exatamente. Gênero dentro do projeto. É um absurdo, quer dizer, é um absurdo. Por exemplo, você quer igualdade entre homens e mulheres, ou de todos serem tratados iguais, igualdade você tem que ter de gênero. gênero. Eles estão questionando o termo igualdade de gênero. Porque fala que igualdade isso de vai gênero? destruir a família se você falar que a mulher vai mandar. Não é isso. Nós estamos falando que é a questão de igualdade, né? É só um termo, né? A Constituição fala de igualdade, gente. Não pode ter diferença entre ser humano. A Constituição prevê isso. Não pode ter discriminação nem de gênero, nem de raça. É que a Constituição muitas vezes não é cumprida, né? Então a gente precisa lutar para que ela seja cumprida. Por isso que seja criar leis, né, fazer a fiscalização e garantir, né, os direitos que já conquistaram na Constituição, ele é fundamental. Né, e o Parlamento ele tem esse papel, né, de garantir, né, não só garantir, mas ampliar também direitos da sociedade brasileira. Bom, então amanhã, gente, nós estamos chegando aqui ao final do nosso momento bancário. Amanhã nós estaremos em algumas concentrações, né, levando para vocês aí um bombom, um presentinho, uma lembrancinha dos 91 anos do sindicato. Eu estarei amanhã ali na região da Paulista, né? Tem Bradesco e Itaú, tem 2 concentrações lá. Amanhã eu estarei lá logo cedo para a gente comemorar e cantar parabéns para o sindicato, porque é parabéns para a categoria bancária, parabéns por 91 anos de história, parabéns pelas lutas e conquistas, né? Então, a gente... nós vamos cortar um bolo aqui no centro, né, de São Paulo, amanhã, por volta das 17 horas, viu, Luiz? Você está convidado aí para cantar parabéns com a gente, se estiver por aqui. Bom. Cantar parabéns com a gente, com o povo aqui do centro, porque o centro é um palco de luta dos bancários muito importante, né? Aliás, as ruas do centro você encontra gente cantando, estátua viva, manifestações, enfim... pessoas discutindo religião. Então, você encontra tudo aqui no centro de São Paulo e ele é bem democrático, né? Então, viva os bancários, viva o Sindicato dos Bancários, viva o centro de São Paulo também, né? Que é onde fica aqui a sede do sindicato e de muitas lutas. Parabéns a vocês todos, né? Parabéns a todos nós, né? Por esses 91 anos da nossa entidade. E vida longa aos bancários e ao sindicato.